Boa tarde. Olá. Meu nome é Ana Vicente, faço parte da direção da Associação ILGA Portugal. Há pouco mais de um ano estávamos noutra biblioteca, também para um debate semelhante. Em um ano as coisas mudaram, foram 14 meses assim um bocadinho desafiantes também para estes temas e para as comunidades LGBTI+. Vemos muita pressão internacional vinda do outro lado do oceano e tem influência também aqui no nosso país. Portanto, este debate é urgente. Nós vemos também, além da pressão trumpista sobre as nossas políticas, sobre políticas de diversidade, equidade e inclusão a surtirem efeito. E também vemos os relatórios da ILGA Europe a mostrarem exatamente que os ataques e o ódio continuam a crescer. Portanto, espero que o debate seja esclarecedor e percebemos também que mudanças é que houve nos próprios posicionamentos dos partidos e também apelando que são muitas pessoas candidatas, um pouco ao tempo, o uso do tempo, já sabemos que é curto, ainda por cima com um debate hoje tão importante. E é isso, bom debate e até breve. Pedro. Obrigado. Podes deixar o microfone aqui. Esse é o microfone mais importante. Então, quero agradecer a vossa presença aqui hoje connosco. Também quero agradecer aqui ao painel por se ter disponibilizado vir aqui falar connosco, nomeadamente sobre as questões LGBTI+. Infelizmente temos uma desistência, Frederico Valente Nunes, enfim, não pode estar presente hoje e estamos à espera ainda de mais uma pessoa, do Bloco de Esquerda, neste caso, e a Júlia Pereira. Mas vou apresentar quem cá está. Portanto, vamos começar com o Salvador Peças, que vem em representação do PAN. Bem-vindo. Também temos a Tânia Mateus, em representação da CDU. Também temos a Isabel Moreira, em representação do PS. Temos o Paulo Moacho, em representação do LIVRE. E temos, então, Carlos Reis, em representação da AD. Obrigado pela vossa presença, mais uma vez, neste debate. Como disse a minha colega Ana Vicente, vamos tentar cumprir aqui os nossos timings, os nossos tempos, vamos ter vários temas para falar, portanto vamos ter a oportunidade de esclarecer quem nos está a ver e a ouvir sobre os temas, portanto vamos lá então começar com uma primeira questão que na realidade é uma questão muito simples. Esta é a mais fácil de todas, porque é para abrir o debate, portanto tem que ser fácil. Até porque são vocês que vão escolher o tema. Qual é que é, para vocês, no fundo, a prioridade legislativa para as questões LGBTI e como é que pretendem promovê-la na próxima legislatura? Queres começar? Sim, força. Não queria primeiro deixar a minha empatia aos jovens LGBT dos Estados Unidos, pela questão toda que agora estamos a viver e, como referido e bem, do outro lado do Atlântico, os atentados que temos visto aos direitos humanos, não só da comunidade LGBT, mas dos seres humanos no geral. E eu acho que há um grande trabalho que tem que ser feito ainda. Já conseguimos, felizmente, por exemplo, proibir os centros de reconversão, também pelo esforço do PAN e por outras forças políticas que bem conseguimos proibir isso, mas é um caminho que ainda falta traçar muita coisa. Por exemplo, nós não podemos deixar de referir situações como aquela de, quer dizer, um jovem que, por exemplo, quer mudar o seu registro, porque entende que o deve fazer, por ser transexual, etc. Quer dizer, não é só permitir que isso aconteça, é dar condições económicas e, portanto, o PAN tem uma série de iniciativas de precisamente conseguirmos facilitar os jovens e todas as pessoas que queiram mudar do género nos seus documentos civis, precisamente apoios financeiros para que isto seja acessível, precisamente porque não basta permitir, temos que permitir e garantir que isso chegue a todos, de todas as faixas económicas. E, portanto, eu acho que a prioridade na próxima legislativa, além de ser condenar as atitudes que se passam do outro lado do Atlântico e a Europa mostrar uma atitude firme perante aquilo que se está a passar, é conseguirmos
alcançar todos de igual maneira, e o PAN está orgulhoso do trabalho que tem feito até agora e pretende continuar. Pretendemos ter um grupo parlamentar e finalmente conseguir avançar ainda mais nas causas que todos representamos. Obrigado. Obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite e é com grande satisfação que estou aqui em representação da CDU. Respondendo ao desafio, eu acho que na nossa ótica uma emergência nacional é o reforço dos cuidados de saúde através do Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos, a população em geral, e pela sua diversidade, necessita de um reforço, de um investimento no Serviço Nacional de Saúde para que ele esteja em condições de prestar apoio e cuidados preventivos e curativos a todas as pessoas, independentemente da sua condição socioeconómica, independentemente da sua orientação, independentemente da sua expressão. E o reforço necessariamente de contratação de mais profissionais de saúde, de abertura de mais centros de especialidade, nomeadamente de apoio para a mudança de cirurgias de transição, tal como o PCP propôs no âmbito do Orçamento de Estado para 2025, a abertura no Algarve e noutras zonas do país, garantindo uma ampla cobertura para estas componentes específicas. Nós consideramos que é preciso o reforço no Serviço Nacional de Saúde, um efetivo financiamento do Serviço Nacional de Saúde e não apenas uma transferência de verbas para setores privados, em que será um ganho muito geral para todos e particularmente para a comunidade LGBTI+. Portanto, é uma aposta geral, transversal, mas que tem um efeito muito concreto na garantia de direitos a cuidados e a prestações de cuidados de saúde seguintes, que são específicos. Fui sintética? Foi ótimo. O tempo está ótimo. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês os dois o convite da ILGA. É um prazer estar aqui. É verdade, recordaram que há um ano estivemos numa outra biblioteca. É um prazer estar aqui com todas as pessoas que estão aqui presentes e depois com as que poderão ouvir por outras vias este debate. Eu acho que nós estamos num tempo histórico que não podemos responder esta pergunta só com o que é que falta fazer legislativamente. Nós temos que perceber que nós estamos num momento histórico de guerra, no sentido que está em curso uma política altamente agressiva, no sentido de regressão de conquistas históricas. Há um ataque violentíssimo neste momento aos direitos das pessoas LGBTI+, aos direitos das mulheres, e é isto que está a acontecer. Não é só no outro lado do Atlântico. Na Europa há um país da União Europeia que, através de alterações constitucionais absolutamente inconstitucionais, está a fazer um ataque violentíssimo, criminoso, que mata pessoas LGBTI, e, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é uma onda conservadora, para utilizar a expressão de um livro brasileiro, que, de facto, está a causar uma necessidade de reverter a situação, até do ponto de vista do discurso, de explicar às pessoas onde é que está o lado certo da história, porque infelizmente nesta última legislatura, que durou apenas um ano, o governo e a maioria da AD cedeu por vontade de votos, por achar que isso agrada ao eleitorado, a esta onda conservadora, nomeadamente revertendo a obrigatoriedade da disciplina para a cidadania. Porque se nós revertemos conquistas como estas, que é a disciplina para a cidadania, e sobretudo estigmatizamos esta disciplina a partir precisamente da questão da identidade sexual, nós de facto estamos a aderir a uma máxima que começou por ser cultivada por Hitler, começou no nazismo, de que a culpa de todos os males começa sempre numa determinada identidade. No caso da Segunda Guerra foram os judeus, agora começa na questão das sexualidades, das identidades. É qualquer coisa que é errado, mete nojo, as famílias discutam isso e de repente temos um governo com dois partidos democráticos a reverter esta disciplina, temos um governo a ter um discurso relativamente às pessoas trans alinhado com o não conceito e ideologia de género, e portanto eu acho que, para além das medidas legislativas que temos enunciados, cada um de nós no seu programa, os que temos, e no caso nós temos, daria esta, tornar novamente obrigatória a disciplina de educação para a cidadania, com todas as garantias de proteção das pessoas LGBTI,
e no que isso representa em termos de formação, de educação para a igualdade, mas eu acho que nós estamos mesmo num momento histórico que não é só o que é que vamos fazer isto a mais, o que é que vamos fazer isto a menos. Não, nós temos num momento histórico em que temos que afirmar se vamos estar absolutamente do lado daqueles que dizem não há qualquer responsabilidade nas políticas identitárias no que diz respeito ao crescimento da extrema-direita, porque não é assim. O crescimento da extrema-direita deve-se ao acumular do neoliberalismo muito feroz e o abandono do Estado Social, e dizemos com muita força que não há nada mais identitário do que a extrema-direita, que afirma a ideia de uma nação, de uma religião, de um tipo de família, de um tipo de comunidade, e isso é que é identitário. E, portanto, eu acho que isto é o primeiro ponto fundamental. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Bom, eu também vou mais ou menos no mesmo sentido, porque acho que há muito, e todos nós sabemos que, já agora, primeiro, antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar também todos aqui no painel. Há muitas coisas por fazer, há muita legislação que é preciso trabalhar. Ainda, agora recentemente, a Procuradoria de Justiça pediu a inconstitucionalidade da proibição da criminalização das terapias de conversão e, portanto, essa poderá vir a ser um tema que terá que voltar a ser revisitado pelo Parlamento, mas a verdade é que nós estamos num contexto muito diferente do contexto que estávamos há um ano. Não só o contexto internacional, não é só aquilo que está a passar do outro lado do Atlântico, é também aquilo que está a acontecer na Europa. A Hungria, que proíbe pura e simplesmente o Pride. No Reino Unido também, a decisão recente que houve no Reino Unido que deixa pessoas trans desprotegidas, e também em Portugal. Isto não é só uma coisa que está a acontecer nos outros países, também em Portugal. O momento em que Luís Montenegro levanta um congresso do PSD atirando exclusivamente à questão da suposta ideologia de género e de retirar da educação as amarras ideológicas, é um ponto de viragem no nosso país, e nós temos que ter noção desse contexto em que nós estamos, que é um contexto em que temos uma extrema-direita muito agressiva e que pega muito nestes temas, e uma direita democrática, a AD, nomeadamente, que tenta ir atrás desses temas porque acha que dessa forma é que vai conseguir retirar força à extrema-direita. Não nos parece de todo que seja esse o caminho, mas a verdade é que isso tem acontecido, e com uma desumanidade imensa muitas vezes, quer dizer, até um mero guia que existia para que professores e auxiliares pudessem ter algum tipo de noção das questões e como lidarem com os jovens e com as crianças LGBTQIA+, nas escolas, até isso a AD usou como arma de arremesso e para levar estes temas para o Parlamento. Portanto, nós precisamos de afirmar, quer dizer, um caminho que é absolutamente contrário a esse, que é de não só fazer aquilo que falta fazer, não só reforçar as proteções legais que existem, e o livro também tem muitas propostas nessa matéria, desde logo a questão constitucional, ter a previsão constitucional de proteção da identidade de género, da expressão de género, das características sexuais, que protegeria muitas destas situações. Mas a verdade, eu gostaria de dizer que nós iríamos fazer esse trabalho na próxima legislatura, mas se nós olharmos para aquilo, enfim, se acreditarmos no que as sondagens nos dizem, o risco até é muito maior. É de nós podermos ter uma direita que pode vir a ter maioria para mudar a Constituição sem precisar dos partidos de esquerda. Isso é extremamente perigoso e, portanto, enfim, há muitas coisas que é preciso fazer na saúde, nas questões da proteção legal, nas questões dos registros, da burocracia que as pessoas LGBT ainda têm que enfrentar, mas, sobretudo, o que é essencial neste momento, e que acho que também todos podem esperar do livro, é clareza sobre qual o lado em que nós estamos e sobre qual o posicionamento que nós temos e sobre quais as políticas que nós vamos combater sempre, sem qualquer tipo de dúvidas. Obrigado. Carlos, força. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer genuíno, gosto de debater e, portanto, fui formado no debate e, neste momento, a minha vida é debater e, portanto, gosto disso. Sobre a questão que colocou das propostas legislativas em matérias de direitos, liberdades e garantias, eu aqui, paradoxalmente, vou concordar e discordar de algumas das coisas que foram ditas, mas
paradoxalmente aquilo que nós precisamos de fazer é manter aquilo que temos. Portanto, porque em termos do edifício edificado, em termos de direitos, liberdades e garantias, da garantia de não discriminação, da plena igualdade, no respeito pela diferença, junto só o microfone. Peço desculpa, no respeito pela diferença, no ponto de vista da igualdade, portanto, todas essas garantias, quer as legais, quer as constitucionais, quer as legais, estão sólidas, não estão de todo fragilizadas. Não há uma única proposta dos partidos do centro e da direita democráticos que coloquem essas questões em causa. Há sim uma matéria que eventualmente parece que nos divide, mas no fundo, se escalpelizarmos bem, se racionalizarmos bem, não nos divide assim tanto, que é uma matéria que tem a ver, sobretudo, com um problema que é sentido em vários setores das sociedades, e não é por acaso, não há aqui uma conspiração, há aqui talvez um problema de falta de conhecimento e se calhar até talvez um problema de ritmo do progresso, daquilo que se costuma chamar o arco moral da sociedade, o arco rumo à justiça histórica, que tem a ver precisamente com a questão da chamada, por alguns, falsamente, porque não é uma ideologia, a ideologia de género ou as questões identitárias sobre o género. E, sobretudo, também a questão das escolas, o papel das escolas, o papel das famílias. Isso são temas, de facto, bastante complexos e que são muito difíceis de arrumar numa cadeira de sim ou não. É verdade que incumbe aos dirigentes políticos, aos setores políticos, uma particular responsabilidade no domínio da linguagem. Não é por acaso que a ministra que tem a responsabilidade pela pasta da igualdade se viu em problemas, e eu não os estou a escamotear, quando, por exemplo, deu sustentação a um parecer técnico dos serviços, do Serviço Nacional de Saúde, precisamente, que falavam de pessoas que menstruam, e que nós, na Assembleia da República, pelo menos tivéssemos a ouvir litanias e liturgias constantes durante meses sobre essa questão, num tom histérico, alguns e num tom preocupado, porque são questões que convocam dúvidas sobre as pessoas. Agora, é óbvio, não vou fazer aqui um papel de som cis, é óbvio que existe um clima internacional vindo de uma alt-right cada vez mais forte e cada vez mais bem financiada, de uma alt-right não só ocidental, mas paralelamente com cumplicidades que há 30 anos seriam impensáveis, com o leste, com a mentalidade russa, ortodoxa, com esse tipo de mentalidades, com algum terceiro mundismo, que tem a ver, que vê no Ocidente uma espécie de causa de dissolução moral das sociedades. Tudo isso, naturalmente, nos coloca, nós, as pessoas que querem estar no arco da responsabilidade, em matérias de alguma dificuldade. Agora, do ponto de vista daquilo que é conceptual, daquilo que é legal, daquilo que é constitucional, daquilo que nos faz de nós uma sociedade liberal, uma sociedade de uma economia de mercado liberal, é de facto a proteção das minorias, naquelas onde nós estamos inseridos, a proteção das mulheres e a proteção dos mais vulneráveis e, portanto, o tratarmos todos por igual, independentemente da condição que têm. Há uma questão que aqui eu não penso que seja o liberalismo o problema desta emergência destas questões. Eu acho que é precisamente a falta e a noção de uma determinada obsessão entre que o indivíduo não valer por si próprio. O indivíduo vale por si mesmo, independentemente da comunidade onde se senta pertencer, ou da comunidade que queira deixar de pertencer, ou da comunidade onde queira entrar. Portanto, o indivíduo vale por si mesmo. Portanto, nessa questão, em termos de propostas legislativas, eu penso que o essencial é deixar estar aquilo que foi laboriosamente edificado desde 1982, porque convém recordar que o 25 de Abril fez-se, tivemos todos a comemorá-lo há pouco tempo, o 25 de Abril fez-se, mas na opinião, na altura, em 1964, de um capitão de Abril, aquela revolução não se tinha feito para
umas determinadas senhoras e uma determinada minoria. E só em 1982 é que a homossexualidade foi descriminalizada. Só em 2004 é que, numa revisão constitucional, o princípio da orientação sexual, da não discriminação no base do princípio da orientação sexual foi garantida. Só que no Código de Trabalho, em 2003, é que foi estabelecido por lei a proibição da discriminação em função da orientação sexual. Portanto, muito a Isabel, que foi uma grande lutadora por muitos dos aspectos essenciais da igualdade aos quais eu estou reconhecido enquanto cidadão, e portanto foi um caminho, é um caminho. Portanto, eu penso que este processo e esta situação internacional em que vivemos e este mundo em que vivemos implica da nossa parte um grande sentido de responsabilidade, um grande sentido de bom senso. É aquilo que eu penso. Ok, vamos passar então. Temos connosco do Bloco de Esquerda a Júlia Pereira. Obrigado pela tua presença. Então a questão que eu fiz, e se calhar já foi entendida, qual é que é a primeira prioridade legislativa para as questões LGBTI+, que merece ser aqui a abertura deste debate para o Bloco de Esquerda. E bem-vinda. Sim, obrigada. Antes de mais, agradecer à ILGA o convite para estarmos aqui e apresentar o meu pedido de desculpa a todas as pessoas presentes pelo meu atraso. Infelizmente o comboio atrasou-se e vim mesmo assim em cima da hora. Já tinha conseguido apanhar mais ou menos aqui o tom e a pergunta que os colegas de mesa estavam a responder. Concordo com muita coisa que já ouvi aqui e discordo com outra tanta como acho que é expectável, mas acho que se calhar para um início de reflexão, mais do que nomear uma proposta-chave do Bloco de Esquerda para as questões LGBTI, eu acho que é importante reforçar, no sentido também que o colega do LIVRE e a colega do PS, que foi quem eu consegui ainda ouvir, já indiciaram e disseram. Eu acho que não estamos só a falar de novas propostas legislativas, mas sim de participar e de nos prepararmos para um debate que já se dificultou e que vai ficar ainda mais difícil nos próximos tempos, porque não é só o nosso contexto português, mas estamos a falar realmente de uma conjectura internacional que não sendo nova, se reconfigurou e se reforçou nos últimos anos, nos últimos meses, aliás, não é? Com a eleição do Trump, com a extrema-direita a governar a Itália, a avançar na Alemanha, na França, em Portugal também já conquistou a terceira força política. Há quem acha que vai descer, há quem acha que vai subir, não sabemos, só vamos saber no dia 18 de maio, e acho que nos compete a todas e a todos garantir que isso não aconteça. No entanto, acho que há aqui algo que é muito óbvio, acredito eu, para toda a gente. Nós conseguimos, a nível parlamentar, conseguir um consenso grande e alargado entre os partidos da chamada esquerda parlamentar. Acho que ela atingiu o seu ponto máximo em 2018, quando se conseguiu aprovar a lei da autodeterminação de género e da proteção das características sexuais, partia de um projeto do Bloco de Esquerda, mas também de outro do PS e outro do PAN. E que infelizmente daqui para a frente, e agora com o governo da direita ainda se tornou mais claro, o que se conquistou o que se tentou conquistar e aprofundar dali para aqui só foi alvo de ataque após ataque, não é? Nós tivemos primeiro a inconstitucionalidade pedida pelo PSD daquilo que abrangia a educação na lei da autodeterminação. Entretanto, ainda houve uma tentativa desta esquerda parlamentar de manter aquelas normativas. O PSD voltou a fazer esse ataque. Nós tivemos, agora estamos a ter este ataque da parte da Provedoria da Justiça às terapias de conversão. E isto deixa uma coisa muito clara. De um lado temos um consenso, e acho que um trabalho conjunto que eu acredito que vai continuar daqui para a frente entre a esquerda parlamentar. Nós temos da parte da direita parlamentar algo que não é uma novidade com o Chega, porque na verdade tanto o PSD como o CDS, desde
tempos que já estão a ficar bastante recuados, têm votado sempre contra. Votaram contra a lei da IVG, votaram contra a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, votaram contra a primeira lei da identidade de género, votaram contra a coparentalidade, votaram contra o direito à adoção, votaram contra as terapias de conversão e neste momento já não estão simplesmente a defender um conservadorismo dentro do Parlamento, mas há uma aliança reacionária de PSD, CDS e Chega e liberais que está a trabalhar não no conservadorismo, mas no reacionarismo de contrariar e retirar os direitos que foram até aqui adquiridos. Portanto, nós temos de facto de trabalhar não só no nível de legislação, mas ao nível das políticas públicas, porque foi aí que vimos esta dificuldade em levar a autodeterminação de género para as escolas, também levar para os serviços de saúde. Nós sabemos que o que estava na lei não se conseguiu desdobrar ao nível dos serviços de saúde, a estratégia da saúde falhou redondamente e foi completamente encostado ao canto pelo governo da AD. Todo o trabalho que vinha a ser feito até com as organizações não governamentais foi completamente esquecido, engavetado. Portanto, nós temos de lutar nestas frentes, não num sentido protecionista de proteger o que conquistámos, mas de repensarmos, e essas são as propostas que no Bloco de Esquerda pensámos de como fazer a política daqui para a frente, de como é que precisamos de repensar este enquadramento legal e de políticas públicas para que ele possa funcionar e ser efetivamente mais robusto para os próximos anos. Obrigado. Se calhar vamos recomeçar outra vez. Agora era para vir o microfone para este lado, mas recomeçamos desta vez também deste lado, depois vamos trocando nas próximas rondas. Vamos então a tópicos um pouco mais específicos, nomeadamente o combate ao discurso e violência de ódio. Apenas um pequeno contexto. Segundo o relatório da ILGA Europe, existe um aumento do discurso e da violência de ódio contra minorias, nomeadamente as pessoas LGBTI+, tanto na Europa como também em Portugal. E até, acrescento eu, com alguma confusão com uma alegada liberdade de expressão. Existe também, e já foi aqui mencionada, também violência institucional, se considerarmos casos como a Hungria, a Eslováquia, a Itália e também, recentemente, o Reino Unido. Então a questão é: quais as medidas específicas que os vossos partidos pretendem implementar ou defender para travar esta violência? É importante reforçar aqui a palavra específicas, uma vez que há programas de vários partidos que não fazem referência nem à comunidade LGBTI+, nem sequer à menção da palavra género. Portanto, Júlia, queres começar? Começo já outra vez? Sim, trocámos aqui um bocadinho as voltas. Não, a questão do discurso de ódio e dos incidentes de ódio tem sido sempre uma prioridade quando falamos de assuntos LGBTI. Para o Bloco também se verifica nesse sentido. Estranhamente, aqui há uns anos, quando falávamos de discurso de ódio, parecia que era algo que não era óbvio para toda a gente do que é que se estava a falar e o que é que se queria. Até quando se falava de legislar sobre este assunto, do que é que se queria legislar, depois começou a entrar assim devagarinho aquele discurso: não, mas é para limitar a liberdade de expressão, não se pode haver aqui uma liberdade de opinião e de se falar das coisas de maneira diferente. E neste momento nós vemos onde é que o discurso de ódio está a avançar. Nós vemos a permissividade com que temos no Parlamento, nos diferentes espaços públicos e institucionais, a liberdade com que se assume discursos homofóbicos, transfóbicos, interfóbicos, e que se tem uma postura altamente lesiva contra a nossa comunidade, contra a comunidade LGBTI. A nível de medidas concretas, nós temos vindo a promover a necessidade de termos centros de referência LGBTI. Aqui em Lisboa é claro que a ILGA não deixa de ser um exemplo com o centro LGBTI, que ainda assim sabemos que a nível político precisa de ser reforçada a nível de recursos, e nós entendemos que não pode ser só em Lisboa que possa existir esse tipo de recursos. Ele tem de estar descentrado a nível nacional, cobrindo todas as áreas de violência e de discriminação e de incidentes de ódio, não se voltando apenas, como outras tentativas têm sido feitas, para as questões da violência doméstica, mas que sejam respostas abrangentes que nos permitam ter mais dados e mais ferramentas para trabalhar esta questão e conseguirmos ter dados concretos para poder ter ações mais concretas. Obrigado. Salvador.
Gostava primeiro de referir aqui um parênteses sobre aquilo que foi dito. É óbvio que o indivíduo deve valer por si, como explicado e bem, só que estarmos aqui, e eu acho que associações como a ILGA existem precisamente porque há certos indivíduos que não valem por si e que em muitas situações nem sequer como seres humanos são vistos. E portanto é óbvio que o indivíduo deve valer por si. Mas nós estamos aqui hoje porque muitas vezes nem sequer é visto como um ser sequer. Portanto, eu queria só deixar isso bem claro. E sobre aquilo que são estratégias contra o discurso de ódio, é importante nós ressaltarmos e fazermos sentir que combatermos o discurso da homofobia, da transfobia, é também combatermos e termos um discurso feminista, porque essas duas lutas estão bastante ligadas. O ódio que nós temos visto nas redes sociais às mulheres, estes movimentos antifeministas, quer dizer, todas estas questões estão ligadas e nós precisamos primeiro de responsabilizar as plataformas digitais por este tipo de discursos. Isto tem que ser prioritário, porque sabemos perfeitamente que os jovens, eu incluído, passo muito tempo nas redes sociais e é precisamente onde estes polos ocorrem, porque antes das redes sociais, quer dizer, as pessoas tinham opiniões diferentes, mas as opiniões eram muito demográficas, ou seja, o pessoal de uma certa zona tinha certa visão, outras pessoas de outra zona tinham outra visão. Agora o que acontece é que nós no mesmo prédio temos pessoas de um extremo, temos pessoas de outro extremo e isto aumenta a imensa violência, portanto nós precisamos primeiro combater, e aí é prioritário na questão das redes sociais, e depois, claro, precisamos de reforçar aquilo que é a criminalização deste tipo de discursos, e para além disso, falando também da questão feminista, não deixar passar, precisamos de criminalizar, precisamos de transformar o crime de violação em crime público, porque se nem nisso conseguimos concordar como sociedade, se a esquerda e a direita não se conseguem unir para concordar que violação é um crime público, então concordamos em quê? Obrigado. Obrigado. Então, eu começo um pouco com uma afirmação que todas as pessoas têm direito à dignidade, não é? E têm direitos. Mais do que se valem por si ou não, as pessoas têm direitos. E como tal, têm que ter acesso à fruição desses direitos. E mais do que também nós falarmos, desculpa-me a ligeireza, da alta política, não é? Que há problemas concretos, nós também temos que falar nos problemas concretos da vida das pessoas. Os problemas concretos e quais são as medidas que são imprescindíveis para resolver os problemas concretos da vida das pessoas. Porque se nós em Portugal temos, fruto de uma revolução, temos um panorama que do ponto de vista legal há um conjunto de direitos que estão garantidos, de avanços muito significativos, nomeadamente na comunidade LGBTI+, há um problema que subsiste, que não é tanto legislativo, de lei, mas de acesso a esses direitos. De precisar de aceder a serviços públicos e não ter condições, não ter médicos, não ter serviços públicos para poder usufruir dessa legislação que lhes dá cobertura, que permite o cumprimento da lei da autodeterminação, por exemplo. Depois voltamos aqui, faço este parênteses porque é preciso, nós temos aqui este enquadramento e sinto que é preciso falar dos problemas concretos do dia-a-dia, que são comuns, mas também são específicos. E nós não podemos nos desviar dos problemas e das soluções. Depois falar sobre violência, em primeiro lugar, há muitas formas de violência. Muitas formas. Uma primeira é a pobreza. E sobre essa, significa que nós temos que falar sobre as condições de vida. Também temos que falar sobre as condições de vida, mas também na perspectiva do que é que as condições de vida afetam as relações sociais e as relações afetivas e as relações na intimidade. E qual é o papel da violência, o papel das condições de vida, também na forma como se vive a sexualidade, na forma como se expressa a sua identidade, nas condições concretas em que nós somos seres humanos livres ou não de viver plenamente a minha vida, plenamente a minha sexualidade, independentemente de qual seja. É preciso falar sobre estas questões. É óbvio que, naturalmente, que existem preconceitos, estereótipos e discriminações que têm uma matriz do ponto de vista social e que nós sentimos que no PCP, que é de classe, existem matérias de classe que nos unem enquanto trabalhadores, face a uma outra classe económica que para eles as discriminações são muito diferentes das nossas, não são as mesmas, e naturalmente terão impactos diferentes, mas é preciso também falar de outras formas de violência, como a violência doméstica, como a prostituição, como a pornografia, etc, etc, etc. E eu não deixava aqui de recordar uma proposta que o PCP apresentou na Assembleia da República em 2023, de efetivamente de condenar e de criminalizar os discursos de ódio na internet. Não deixo também daqui de frisar propostas que o PCP apresentou em novembro de 2024,
em outubro de 2024, curiosamente no período em que eu estava na Assembleia da República, sorte das sortes, da minha parte, em que apresentou um conjunto de medidas de alteração aos mecanismos de apoio e à proteção no âmbito da violência doméstica, nomeadamente disseminação de conteúdos íntimos na internet não consensuais, em que se pretendia que efetivamente as plataformas digitais fossem chamadas à liça, para mais do que nós condenarmos a pessoa que partilha, que é preciso condenar, nós temos que agir perante as plataformas e temos que agir perante toda esta perspectiva de que tudo aquilo que dá dinheiro é possível. E mesmo a sexualidade e mesmo o sexo. Tudo, a partir desta perspectiva de que o meu corpo é uma mercadoria, e esta é uma perspectiva do sistema dominante, o meu corpo é uma mercadoria, e como é mercadoria pode ser alvo de lucro. Como é lucro não se mexe. Como é lucro não há violência. E a verdade é que é violência. Se nestas plataformas se permite a disseminação de conteúdos, se permite certos discursos de ódio, porquê é que será? Há aqui interesses que, efetivamente, do ponto de vista lucrativo, que importa abordar. Mais do que os discursos de ódio, é também alguma normalização da ofensa, normalização da violência. Nós hoje temos conteúdos que disseminam na internet, nos videoclipes, de músicas, que têm discursos extremamente violentos e que já não se olha para estas dimensões e não se procura abordar. Nós também consideramos que a educação sexual também cumpre um papel muito importante. Nós temos uma lei de educação sexual com mais de 40 anos que continua por concretizar na prática nas escolas e que foi remetida para uma dimensão de cidadania e desenvolvimento. A educação sexual foi remetida para um apêndice da educação para a saúde na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Nada contra a disciplina de desenvolvimento e de cidadania e desenvolvimento, bem pelo contrário. Tem componentes muito importantes que contribuem para a promoção, para o desenvolvimento pleno de jovens, para uma cultura tolerante, inclusiva, respeitadora. E são todas estas dimensões que é preciso abordar de uma forma transversal. Portanto, nesta pergunta em concreto, para mim é-me impossível dizer um aspecto. Acho que há aqui diversas áreas que carecem de uma intervenção, mas nós temos que, mais do que resolver um paliativo ou procurar ir aos bálsamos, nós temos que ir à causa das discriminações e à causa das violências. E enquanto não abordarmos as causas das violências, nós estaremos a fazer um biombo face às discriminações e um paliativo para aquilo que é efetivamente importante resolver, que é no concreto da vida das pessoas. Eu agora estiquei-me um bocadinho mais porque tudo bem. Houve aqui intervenientes anteriores que também se esticaram um bocadinho mais e, portanto, eu aproveitei aqui a deixa, está bem? Vou compensando umas pelas outras, está bem? Certo. Obrigado. Isabel, por favor. Sim. Em primeiro lugar, também são parênteses para dizer o seguinte. É muito difícil, de facto, ouvir em 2025 que há questões que são muito complexas, como a questão da educação para a cidadania, porque as questões que dizem respeito ao que pertence à família, ao que pertence à escola, as questões de identidade de género, etc., estas questões não são complicadas, estavam estabilizadas e a primeira proposta para a educação para a cidadania, com os conteúdos que o PS continuou, foi feita pelo PST. E, portanto, é o mesmo PST que agora está confuso. E está confuso agora porque lhe convém estar confuso. E isto é altamente prejudicial porque isto, no limite, põe em causa vidas concretas. Porque se na escola as pessoas não são protegidas por causa deste discurso a dizer que as pessoas estão muito confusas, há um elemento fundamental que não contém confusão nenhuma, que é a Constituição. A Constituição não está confusa. A Constituição decidiu que a igualdade está certa, a desigualdade está errada e deu ao Estado uma função no que diz respeito à promoção da igualdade, nomeadamente no que diz respeito à escola. Portanto, a Constituição não tem confusões. E o PSD sabia disso no tempo de Passos Coelho. E o conteúdo da educação, da disciplina de educação para a cidadania, era esse que agora os confunde. Portanto, já sabemos todos porque é que há uma confusão. Não há confusão nenhuma. E já sabemos porque é que quando estão confusos, em vez de falarem de identidades, de falarem de pessoas trans, de falarem de pessoas gays, de falarem de pessoas lésbicas, falam de sexo. Porque dizem que isso não é próprio para crianças. Como se a identidade sexual tivesse a ver com prática sexual. Isso é altamente ofensivo. É altamente ofensivo e, desculpem, é um bocadinho irritante.
E, portanto, ninguém tem que estar confuso, ninguém tem que perguntar, como eu ouvi, por exemplo, o deputado João Almeida, no plenário, a que propósito é que uma criança de 6 anos tem de perceber o que é uma pessoa gay ou uma pessoa lésbica aos 6 anos. Por exemplo, uma pessoa de 6 ou 7 anos, filha de 2 lésbicas, percebe o que são 2 pessoas lésbicas, não é? Eu também percebi que eram 2 pessoas heterossexuais, eram os meus pais. Pronto, se calhar não sabiam o que é que estavam a fazer no quarto, mas para o deputado João Almeida, o que ele queria transmitir é o que nós dizermos às pessoas de 6 anos, o que são pessoas trans, o que pessoas são lésbicas, o que são os gays, estamos a dizer o que estão a fazer no quarto. Já agora, tinha tanto mal explicar isso a uma criança de 6 anos como explicar o que 2 pessoas heterossexuais estão a fazer no quarto. Ele sabe que não é assim. O deputado João Almeida sabe que não é assim, como deputados do PSD que fizeram o mesmo, Bruno Vitorino, etc., sabem que não é assim. Eles estão a querer que as pessoas sintam que é assim. Ou seja, estão a escolher um público-alvo como o inimigo, como o culpado de uma determinada crise do Ocidente. Portanto, eu sei que o PCP tem razão quando diz, quando temos políticas transversais, e nós também no nosso programa, eu posso falar aqui do nosso programa para a habitação, para a saúde, etc., claro que beneficiam também a comunidade LGBTI+. Mas lamento, eu estou num debate específico e há coisas que têm de ser ditas de uma forma específica, porque é verdade que o investimento na habitação e na saúde vai ter um impacto específico nas pessoas LGBTI+. Mas as pessoas LGBTI+, sabem que estão na mira de uma direita altamente agressiva, que estão na mira, e claro que estão mais na mira se tiverem más condições económicas e menos na mira se tiverem boas condições económicas, mas as pessoas estão a ser atacadas precisamente porque são gays, precisamente porque são lésbicas, precisamente porque são bissexuais, precisamente porque são trans. É por isso que estão a ser atacadas desde logo no Parlamento que dá esse sinal. E, portanto, quando nós pretendemos retomar o projeto que temos da revisão dos crimes de ódio, porque estava ainda agora a falar com ele, isso estava a ser feito e lá está a legislatura foi interrompida, quando a Júlia aqui lembrou os tempos em que estávamos todos unidos, e continuamos todos unidos, não começou só em 2018, quer dizer, nós assim que começou a geringonça, todos os diplomas, a coadoção, a adoção e a consequente coadoção, a PMA para todas as mulheres, e depois o diploma dos trans, que veio do governo, do Bloco de Esquerda, e depois todo se juntou, tudo isso foi com toda a esquerda, e portanto, isso é verdade. Agora, o clima é este. Nós temos propostas que eu acho que são muito importantes, a Diretiva da Igualdade, o reforço das competências policiais, as forças de segurança têm que ter competências para lidar com esta comunidade, o reforço dos funcionários públicos quando lidam com questões relativas a pessoas LGBTI+, isso é tudo muito importante. A questão da educação é fundamental, ser obrigatória e sem confusões, porque nós não estamos confusos sobre isso. Tudo isso é muito importante. E, portanto, agora, isto não é fácil quando nós estamos num ambiente em que um governo que não é de extrema-direita celebra o Dia do Trabalhador com o governo em família. Como é que ele se chama? Não é? São Bento em família. Eu sei que o Sr. Deputado hoje disse, mas tem alguma coisa contra a família? A questão não é essa. A questão é que era assim. Eu vou explicar qual é o drama. É que São Bento em família recorda o brocardo das conversas em família do Estado Novo. E, portanto, não é onde eu quero chegar, onde toda a gente chega. E esse nome não é escolhido por acaso. E, portanto, é especialmente dilemático, já ter sido, já o adiamento das festividades, a contenção no 25 de Abril e o adiamento com o concerto de Tony Carreira, emblemático do 25 de Abril, já nos deixa, não, mas é um clima que estamos a viver, isto é de facto aflitivo. O Dia do Trabalhador tem um peso gigantesco, e tem um peso gigantesco para a comunidade LGBTI, tem uma dificuldade enorme, e já agora no cada um vale por si, mas as condições de igualdade partidas é que são o que muda a história toda. E o Dia do Trabalhador ser lembrado com uma frase que obviamente nos remete para a celebração do Dia da Raça é uma coisa muito, muito infeliz e que mostra o clima em que nós estamos. E portanto, por agora ficavam por aqui. Muito obrigada. Obrigado. Não há nenhuma invocação para o Dia da Raça. Isabel, desculpa, estás a navegar na maionese. Peço desculpa, mas não há nenhuma convocação para o Dia da Raça. Eu não disse isso. Faz lembrar.
Faz-te lembrar, a mim não me faz lembrar. O Conversas em Família, de facto, vem mais... Depois terá a oportunidade de responder. Achei que o título era infeliz, mas agora não me sinto particularmente Depois poderá responder. Que a minha identidade ou a minha orientação esteja a ser achincalhada, já agora, eu sou um membro orgulhoso... Paulo, pode passar o... Saltamos e depois voltamos assim, se quiser continuar, mas fica pelo seu tempo. Pronto. Atenção. Sim. Vamos ouvir, por favor. Isabel, é verdade, Isabel. Mas também sabes e também me conheces o suficiente para saber que esta agressividade verbal, esta minha agressividade verbal é mais parecida, é mais parecença do que significado. Sabes muito bem e penso que me conheces. Vamos aqui serenar e racionalizar as coisas. Aquilo que eu não falei em confusão, falei em complexidade. É óbvio que leva as pessoas à confusão. Nem tudo é simples. Há questões complexas para as pessoas. Aliás, a esquerda que fala tanto é empatia, e é um bom conceito. Tem que apreender também a questão da empatia. É muito mais fácil nós estarmos num campo político onde todos concordam connosco do que estarmos num campo político onde estamos a defrontar e a confrontar muitas pessoas que não concordam connosco. É muito mais fácil. E acha que isso é baseado em quê? Aquilo que eu estava... Na questão sobre reportando à questão do ódio, por exemplo, quando colocam tudo junto, o que acontece na Hungria, o que acontece em alguns daqueles países, coloca em causa literalmente as nossas vidas. Até a minha segurança. Eu sou um frequentador desses festivais que agora só vão ser proibidos. Aquilo que aconteceu no Reino Unido, peço muita desculpa, não está no mesmo plano. Podemos não concordar com a decisão judicial, mas não está no mesmo plano. E nós também temos que fazer uma autoavaliação. As pessoas temos que fazer uma autoavaliação, também todos, porque é que foram grupos de mulheres, porque há contradições destas questões, ou seja, as comunidades são grandes coligações, e muitas vezes essas coligações podem ter interesses divergentes. Há questões, porque é que no Reino Unido foram um grupo de mulheres, financiado por uma milionária, que nós sabemos que tem uma perspectiva muito própria sobre estas matérias, e porque é que o acórdão que foi decidido num determinado sentido, que também não é bem aquilo que é noticiado e da maneira como nós noticiamos as questões. Então explique lá, por favor. Não, diz? Não, basicamente, aquilo que o acordo do Supremo diz é que não coloquem em causa as proteções legais que as pessoas têm. Pelo menos está lá explicitamente no texto. E tudo isto começou por quê? Por uma questão menor. Tudo isto começou com a questão da participação nos campeonatos das cotas. Nos Estados Unidos foi a questão do desporto escolar. Mas eu estou a falar também disto, ou seja, muitas das vezes a lateralização dos pequenos assuntos, porque sinceramente é óbvio que é importante o desporto escolar, é óbvio que é importante alguns sistemas de cotas, mas isso provoca reações, ações provocam reações, e nem tudo é igual. Nós temos que apreender aquilo que são os diferentes níveis de gravidade. Aquilo que está a acontecer na Hungria, que está a acontecer via Putin, aquilo que, quando houve a invasão da Ucrânia, o patriarca de Moscovo abençoou a invasão dizendo que aquilo era para libertar a Ucrânia dos gays. E, portanto, e da influência ocidental. Nós temos que perceber o que é que está aqui em causa. Se nós queremos deitar fora o bebê com a água do banho, há determinado campo ficam a falar sozinhos, pronto. Fica o pessoal da geringonça a falar uns com os outros, tudo bem. A pergunta era para saber qual é que era, no fundo, as propostas para, precisamente, combater a desinformação que existe. As propostas em relação à desinformação e à matéria de disseminação do discurso de ódio nas redes e nas plataformas é uma questão objetivamente muito séria e é tão séria que tem convocado os países da União Europeia, que tem convocado eu gostava de saber alguém que tivesse uma solução prática para isto. É muito, muito, muito complicado, até porque estas plataformas ganharam uma dimensão
dimensão tal e uma força tal, que nós praticamente já não conseguimos nós próprios fazer uma discussão política ou uma discussão pública fora das próprias plataformas que estamos a falar. Portanto, nós vamos ter... tudo na vida tem que ser regulado. Eu não acredito em direitos ilimitados. Uns direitos contrapõem-se com outros. Tudo na vida obedece a uma regulação. Eu não sou um anarca, não sou um libertário. Portanto, eu entendo que também esse discurso tem de ser vinculado e tem que ser responsabilizado. Se aquilo é propriedade de alguém, essa instituição tem que ser responsabilizada pelos efeitos, não é? Isto são matérias até já consolidadas em termos de direito penal há muitas décadas, da responsabilidade penal pelos resultados, quando há nexos de causalidade nessas questões, nomeadamente o discurso de ódio, obviamente que mata, as palavras também matam, nós sabemos disso. Okay. Obrigado. Então agora sim, Paulo. Obrigado. Força. Bom, eu acho que a nossa resposta às questões não pode ser sempre que as questões são complexas. É óbvio que estas questões são complexas, é a nossa responsabilidade enquanto políticos, enquanto candidatos, enquanto partidos políticos, refletir sobre elas e tentar simplificá-las e tentar encontrar soluções. Há esta tentativa de criar um pânico moral, não é? em torno destas questões, esta narrativa, não é? De defender a família, como se nós todos não tivéssemos famílias, como se as pessoas LGBT não tivessem famílias, como se não fosse preciso também defender essas famílias. Começa logo na palavra família, começa logo no singular. Não há uma família, nunca houve uma família. Há famílias, há vários tipos de famílias e nós temos que as proteger a todas e temos que as defender. E aqueles que nos dizem sempre que são os partidos da família e que estão muito preocupados com as famílias são os primeiros a atacar as famílias, são os primeiros a não ter a preocupação de perceber que se há questões que são complexas nas escolas, elas também são complexas para quem sofre o bullying e quem sofre o ódio e, portanto, se há pais que estão preocupados com o que é que a escola está a ensinar, a responsabilidade do político não é responder a essa preocupação dizendo sim senhora, vamos retirar isto. A responsabilidade do político sério e que quer fazer a discussão dos temas com seriedade é clarificar, é explicar, é rever se for preciso rever. Quer dizer, nós também nunca dissemos que se calhar não era preciso rever algumas coisas da disciplina, adaptar os currículos, o que for. Agora, isso tem que ser... Há maneiras e maneiras de fazer, não é? Há a maneira de fazer com os técnicos, com quem trabalha sobre os assuntos, e há a maneira de fazer para dar o show-off e para tentar capitalizar esse pânico moral que existe, essa tentativa de induzir as pessoas nessa aflição. A discussão que nós tivemos sobre o tal guia do direito a ser foi feita num dia em que estávamos a discutir uma petição sobre as casas de banho, que é um tema completamente inventado, que surgiu de lado nenhum, por causa precisamente destes pânicos morais que a extrema-direita quer impor, e depois fazemos estas discussões. Quer dizer, a decisão do Reino Unido provavelmente até cria mais problemas, porque se há pessoas que têm expressões de género diferentes, a dada altura, o que é que nós vamos fazer? Verificar... Quer dizer, os órgãos de cada pessoa. É que há esta obsessão de alguma direita e da extrema-direita com a sexualidade, com o sexo. E isso é que é também um fator de desumanização e de ver apenas os outros como objetos, não como seres humanos e como pessoas que também têm família, que também têm as suas opiniões, que também têm as suas diferenças. A questão... Tentando ir à questão que estava a ser colocada, do discurso de ódio, ele está a normalizar-se. Nós olhamos para os dados, temos falado também muito de segurança nos últimos tempos, olhamos para os dados do RASI, os crimes de ódio estão a aumentar. Nós nunca vemos o Governo falar-nos sobre isso. Aliás, no início do mandato, vimos a Ministra da Administração Interna falar sobre os problemas que havia nas polícias com discurso de ódio e com incitamento ao ódio muitas vezes e à prática de crimes, dizer-nos que iria olhar para o assunto e tirar as maçãs podres. Nós nunca vimos nenhum resultado disso. Portanto, para tentar terminar e falar também de questões concretas, o LIVRE tem apresentado sucessivamente propostas que têm a ver precisamente com as forças de segurança, com a necessidade de formação, com a necessidade até de recrutamento, quando falamos do policiamento de proximidade e comunitário, de recrutamento de pessoas de comunidades específicas, para que
qualquer pessoa se sinta à vontade e confortável numa situação de insegurança que está a aumentar, para as pessoas LGBTQIA+, está a aumentar, poder dirigir-se à polícia e saber que não vai ser maltratado, não vai ter um atendimento ainda pior. E precisamos também, aí também concordo, fazer uma discussão sobre tudo o que se passa no espaço da internet, nas redes sociais, na criminalização da ciberviolência, do ciberassédio, do incitamento ao ódio, porque não podemos continuar a ter um espaço que é um espaço vazio, onde tudo se pode fazer, nada acontece, não há consequências. E isso, como se tem visto, aliás, acaba por canalizar diretamente para o discurso político e para o debate político. Quer dizer, já está completamente normalizado no Parlamento a possibilidade de qualquer pessoa ter discurso de ódio e vamos defender isso como se fosse liberdade de expressão. Portanto, também é importante que os partidos do arco democrático e defendem os direitos humanos também sejam claros nessas matérias, de não permitir certo tipo de discurso, porque a partir do momento em que se entreabre uma porta, nós sabemos que a seguir vem uma enxurrada. E só para terminar, não é preciso, as questões, os problemas que nós enfrentamos e as comparações que vemos com os outros países, elas não são todas, obviamente, do mesmo grau. O problema é que o problema na Hungria não começou ontem, não começou agora. Já está há anos a acontecer. E o problema é que há alguns, incluindo o PSD e o CDS, que estavam no mesmo grupo europeu do partido de Viktor Orbán, que andaram durante anos a dizer-nos não se preocupem porque isto não é nada, são lá os húngaros e tal, não vale a pena e não sei o quê. É assim que as coisas começam. Nós tentamos fingir que não é nada, tentamos fechar os olhos, não tomamos a posição certa no momento certo e quando nos apercebemos estão a proibir o Pride, estão a permitir sem qualquer tipo de consequência, violência sobre as pessoas LGBTQIA+, e depois já é tarde. Portanto, temos que tomar essa posição quando os problemas começam a aparecer. Obrigado. Ok, isto foi um bocadinho mais quente desta vez, não é? Mas faz parte. Agora vamos, quer dizer, também imagino que não será fácil, mas vamos para a educação. Não sei se já estou a ver aí a mexerem nos papelinhos. A lei de autodeterminação de género nas escolas continua por regulamentar. Aliás, assistimos a recuos neste campo na cessante legislatura. A questão é que estratégias então propõem os vossos partidos para garantir a proteção de jovens trans nas escolas, principalmente se falarmos de jovens, que também já aqui foi falado, que não têm a segurança para assumir a sua identidade dentro do seu contexto familiar. Se calhar começamos por aí. Por favor, Carlos. Até porque tenho aqui uma... Não. Eu vou também falou há pouco na alt-right, por exemplo. Então, no fundo, a questão que também colocamos é qual é que é a linha vermelha para a pressão do conservadorismo para a AD, neste caso? A linha vermelha é muito simples. É a dignidade da pessoa humana. Ponto. Final. Parágrafo. Quer dizer, isso não se... nós estamos a falar dessas crianças, mas essas crianças são pessoas, em primeiro lugar. Obviamente. São pessoas. Portanto, essa é a linha vermelha. Não são uns freaks, não são uma coisa estranha. O problema é quando estamos a falar em conceitos que são queridos às pessoas. Lá está, as questões identitárias que são perigosas, é verdade. São perigosas tanto à esquerda como à direita, nos extremos. E as pessoas agarram-se muito às certezas que têm durante uma vida, tipo... Só há um homem, só há uma mulher, só há dois sexos. Isso é quase uma questão quase de fé para um grande setor que ultrapassa e que está muito fora até da alt-right e que vai até, se calhar, até setores da opinião que se calhar alguns partidos de esquerda, se calhar até verão com surpresa, se calhar em alguns dos seus próprios eleitores. Temos que ser sinceros sobre isso. É muito difícil, mas eu acho que não é impossível criar-se espaços de humanidade nas escolas e que as próprias escolas, obviamente balizadas em princípios gerais nacionais, que são aqueles legais, resolverem situações caso a caso. Eu agora vou dizer uma coisa horrível, que a ida disto, ainda por cima num setor deste, mas é verdade, já tenho 55 anos, sou um velho, mas no meu tempo, desculpem essa expressão, no meu tempo, já existiam problemas desses. Eu estou a falar porque me lembro de um caso concreto na minha escola. Como é que o problema se resolve? Qual é que era o problema? Desculpe. Não era um problema. Não é um problema. Uma questão
digamos, uma pessoa colocada nessa questão. Eu peço muita desculpa se às vezes a minha linguagem não é mais correta. Eu muitas vezes precipito-me a falar em termos de linguagem, mas eu acredito que estou num espaço seguro e que posso falar com sinceridade. E lembro-me perfeitamente, nesse caso, essa criança não se equipava ao pé de nós, ia se equipar na sala dos contínuos. Mas não era assunto, curiosamente não era assunto. Nunca vi grande bullying. Vi bullying, sim, aliás, eu também sofri bullying por outros setores, por outras questões, mas não nesse assunto. Ou seja, eu penso que se tem que criar legislação, a legislação tem de ser dar os direitos, assegurar as proteções, mas dar autoridade. Na minha opinião, dar autoridade, desde que as pessoas imbuídas da autoridade não abusem do poder ou não o desviem, dar autoridade para decidir as questões concretas que têm que decidir no seu meio escolar. Eu sempre fui a favor, independentemente da posição do meu partido, sempre fui a favor da descentralização, obviamente com base em princípios orientadores nacionais, mas da descentralização e da delegação da autoridade nas escolas sobre esta matéria. Já agora, sobre a questão das casas de banho, é verdade que as casas de banho foi uma questão de confusão. Sim, de confusão imbuída por pessoas inimigas daquela perspectiva. Porque naquele despacho, aliás, eu fartei-me de explicar isto mesmo, farto-me de explicar isto no meu partido, naquele célebre despacho, que era o problema quando surgiu o problema das casas de banho. Aliás, eu lembro-me perfeitamente, estava num debate e disse que estava mais preocupado com as questões da falta de papel higiênico na altura das escolas, sinceramente. Mas aquilo que dava era possibilidade aos conselhos diretivos para criarem as soluções que achavam mais adequadas, entendendo aos meios que tinham, para proteger as pessoas na sua identidade e na sua privacidade. E a partir daí fez-se um escarcéu. É muito difícil, sinceramente, é muito difícil fazer política com 50 tipos aos berros à direita, muitos deles com conexões e muitas vezes há proximidades de conceitos com eleitores, já expliquei isto. Não é por acaso, por exemplo, a nível eleitoral, o PCP perdeu votos para o Chega, diretamente, e o Chega disputa votos... à esquerda mais proletária no sul do país. Portanto, são questões difíceis, objetivamente, e claro que o Paulo tem razão quando diz que é a nossa obrigação clarificar e ajudar a escolher. Eu, na minha perspectiva, no melhor que posso fazer é aquilo que eu tento fazer. Obrigado. Tenho que esclarecer internamente, digamos assim. Paulo, por favor. Sim, tenho que esclarecer internamente e tenho muito trabalho para fazer para esclarecer internamente, porque o PSD só tem contribuído para criar mais problemas e mais confusão, e a questão é mesmo essa. É se nós queremos responder aos instintos mais básicos das pessoas, e às vezes à desorientação e à confusão e à desinformação que é espalhada, e eu acredito que haja pais que genuinamente estavam preocupados com algo que lhes estavam a dizer que estava a acontecer nas escolas que não estava a acontecer. Também mostra se calhar a necessidade de algum envolvimento um bocadinho mais direto no que é que se passa na escola dos filhos, mas a nossa responsabilidade também é às vezes ir contra o discurso que é mais fácil. E eu acho que isso também é que é essencial. Mas sobre a educação, é óbvio que estas questões sempre surgiram, não é? Sempre existiram e sempre foram lidadas nas escolas, mas elas não podem ser sempre tratadas nas escolas na base da informalidade e na base do estar dependente de haver aqueles que têm a sorte de ter o professor que até percebe o que é que está a acontecer e pode dar essa ajuda, ou o funcionário, ou aquilo que for, e aqueles que não têm, que ficam completamente desprotegidos e ao abandono. Esta dicotomia também que se tenta fazer entre o papel da família e o papel da escola, e que já nem sei como é que é, a escola ensina e a família educa, etc. Enfim, não sei qual é que é aqui o mantra que se tenta vender, mas ele é falso, naturalmente, porque quer dizer, em todos os momentos estamos a aprender e estamos também a receber a educação de toda a gente, seja dos professores, seja dos colegas. Também é importante perceber que a escola, e uma das grandes forças da escola pública, é também
o facto de nós sermos confrontados com realidades diferentes, com realidades sociais, com realidades de todo o género, diferentes da nossa, porque senão acabamos por viver só numa bolha e só conhecer a realidade daqueles que são iguais a nós. E isso é que também é uma das coisas importantes na escola pública, naquilo que se fez depois do 25 de Abril, em conseguir ter essa escola interclassista e que serve a todos. Portanto, essas proteções também têm que ser criadas, têm que ser reforçadas, têm que se criar os mecanismos, isso tem que ser claro sobre como é que os professores, como é que os funcionários, como é que a escola deve agir em determinada circunstância. Era isso que o Guia do Direito a Ser fazia, era simplesmente isso, era simplesmente um guia informativo sobre como lidar quando esta situação surge, quando há esta questão, quando há uma situação de bullying, quando, quer dizer, não acontecer aquilo que era de mais frequente, que era toda a gente saber que estas situações existiam, mas não se lidar com elas, ou aquilo que acontece muitas vezes hoje em dia nas escolas, que é, como acontece no espaço digital e como acontece nas redes sociais e online, a escola também descartar-se de responsabilidades e dizer, bom, isto não foi, quer dizer, não foi no espaço da escola, foi online, apesar de ser entre 2 alunos, portanto nós não temos nada a fazer aqui. É claro que isso também tem que ser feito com as famílias e tem que ser feito com os pais e com os encarregados de educação e tem que haver essa explicação, e nos sítios em que isso acontece, em que os professores têm reuniões com os encarregados de educação, explicam o que é que vai estar a ser feito, o que é que em concreto vai estar a ser explicado aos filhos, aos alunos e às alunas, toda a gente que está na escola, porque isso é que gera essa confiança. Não havendo essa confiança, nós estamos simplesmente a ter um debate que às vezes é absolutamente ridículo, porque estamos a debater coisas que não estão a acontecer. Portanto, aquilo que é importante é, na educação também, reforçar esta disciplina de cidadania e desenvolvimento, tem que ter esta componente também, tem que ter as questões de igualdade, tem que ter as questões de igualdade de género, tem que ter as questões de educação sexual, tem que ter todas estas questões, e elas têm que ser tratadas com normalidade e com naturalidade, porque as pessoas LGBT sempre existiram na sociedade, sempre vão continuar a existir. Portanto, fingir, e há alguns pais que queiram fingir que elas não existem, quer dizer, não dá, não vai resultar. Obrigado. Isabel. Eu estava aqui a pensar que, quando escrevemos no programa, que, como é evidente, não podíamos deixar de escrever, assegurar, como disse há pouco, a obrigatoriedade da disciplina da educação para a cidadania, e, portanto, deixando claro que esta dimensão não é opcional ao representar uma trave mestra do sistema educativo no combate às discriminações, e reforçar, como eu disse há pouco, a própria literacia e a sensibilização sobre a comunidade LGBTI que há mais em contexto escolar, e na lógica de garantir que as comunidades educativas, incluindo docentes, não docentes, discentes, são seguras e promotoras de igualdade, e um pouco do que eu falava, que eu falava também há 2 intervenções. Eu estava a pensar nisto e no contexto do tom do debate, que é, nós já ouvimos este discurso, ou seja, é claro que a história nunca é a mesma, mas a história repete-se neste sentido. Quando começamos a ouvir que uma determinada categoria de pessoas que foi adquirindo direitos começa a ser complicada, confusa, fácil de explicar e eventualmente causadora de algum desconforto nacional e culpada, enfim, dos males da polis, e que eventualmente é bom, enfim, deixar a cada escola que resolva como for, etc., e não insistir muito na coisa. Se nós formos pegar, por exemplo, nos discursos segregacionistas dos Estados Unidos dos anos 50 e 60 e retirarmos lá a palavra negro e pusermos lá a palavra gay ou lésbica, é exatamente a mesma coisa. Se formos pegar nos discursos, como eu dizia há pouco, dos anos 30 na Alemanha, tirarmos lá a palavra judeu e pusermos lá a palavra gay, lésbica ou transexual, é exatamente a mesma coisa. E por isso é que isto é mesmo difícil como debate. Tenho maior apreço que estejas aqui, sei que é difícil estar no PSD, e disseste há pouco que é mais fácil estar na esquerda, não sei se é, mas se achas, podes vir sempre, és bem-vindo, podes sempre mudar.
não é verdade? Tens aqui várias à escolha. Mas realmente é muito complicado porque vocês todos se lembram das primeiras conquistas, quer dizer, os mais novos não se lembram, mas viram, não é? Porque eu não sou assim tão velha, já está no YouTube. Pronto, mas viram. Porque de facto ainda não havia Chega, não é? E no governo de Passos Coelho foi uma maioria absoluta. E foi uma maioria absoluta, e de cada vez que nós apresentávamos um projeto de coadoção e depois passava na Generalidade e depois vinha o PSD e propunha uma proposta de referendo e depois ia para o Tribunal Constitucional e chumbava e depois punha disciplina de voto e depois vinha a Teresa de Moraes e metia-se a direção com uma coragem enorme e depois perdemos por 5 votos e depois havia mães doentes e depois chorávamos todos e já tínhamos ficado tão felizes na aprovação da Generalidade e depois fazíamos uma proposta para a adoção, depois chumbava, depois uma proposta para a procuração medicamente assistida e depois chumbava. Passámos 4 anos a viver chumbos, não é? Não havia Chega. Não aprovaram nada. O próprio Luís Montenegro, quando foi à aprovação da proibição de discriminação na Constituição, fez uma declaração de voto em que faz uma associação entre a homossexualidade e o bissexual de menores. É desta pessoa que estamos a falar. É o nosso primeiro-ministro atual. Portanto, foi há 20 anos. Pois, eu há 20 anos também sei onde estava. E portanto, mas podia ter sido há 20 anos e podia-se ter retratado. Mas não tem mal. Eu já fui racista, já fui homofóbica, já fui muitas coisas, já desconstruí muitas coisas dentro de mim, já fui machista. Não tinha mal nenhum ele ter feito essa declaração de voto com a Isilda Pegado e, entretanto, ter-se retratado e ter dito evoluir. Não pensa assim. O problema é que nunca o disse. O problema é que o tempo passou e o que é que fez? Tentou impedir todas as leis. Voltou com a brincadeira do referendo. Eu digo brincadeira porque não se referendam pessoas. Não se referendam direitos fundamentais e tem sido um trauma para esta comunidade ver o PSD e o CDS, ano após ano, conquista após conquista após conquista, a assustar com a história do referendo, como faz com outros direitos. E nós temos... Fez com a adoção, tentou fazer com todos os direitos que nós fazemos. E quanto à educação, não, mas é que isto é mesmo muito importante. Porque o clima é este. O clima é tornar muito complicado algo que é essencial e que é claro para a Constituição, que é incutir a igualdade nas escolas. E portanto, isto é absolutamente fundamental, mas nós estamos neste momento, era este o último ponto que eu queria dizer, a viver um outro clima. Falou-se aqui do Tribunal Constitucional, da Provedora de Justiça ter ido ao Tribunal Constitucional. Eu não tenho dúvidas nenhumas, nós temos um quadro alargado institucional anti-direitos fundamentais. Porque a Provedora de Justiça nunca foi ao Tribunal Constitucional para defender um direito social. Nunca. A Provedora de Justiça foi ao Tribunal Constitucional para pôr em causa a eutanásia por coisas que já tinham sido invocadas, para pôr em causa a proibição de terapias de conversão com a história da determinabilidade, que é uma coisa que agora inventaram no Tribunal Constitucional para não dizerem que são contra os trans, para não dizerem que são contra a PMA, para não dizerem que são contra a estação de substituição, depois dizem que é indeterminada e também valeu para a eutanásia 2 vezes, agora são coisas técnicas, e agora foi com este diploma. E, portanto, estamos mesmo num contexto muito difícil. Agora, estas questões têm que ser claras e tem mesmo que se tomar partido e é evidente que não pode ficar ao critério de cada um. E mais, é o que diz a União Europeia, é o que diz a Organização Mundial de Saúde, é o que diz o Conselho da Europa e, portanto, é o que dizem as instituições às quais estamos vinculados. Há um consenso, portanto, portanto, há um consenso científico e não queremos estar tristemente sós. Obrigado. Tânia, por favor. Educação. Eu vou procurar cingir-me à pergunta, mas Obrigado. Vou tentar, porque a tentação é muito grande, tendo em conta aquilo que eu já ouvi. Mas vou tentar cingir-me à educação. E começo com uma afirmação de princípio. A educação deve ser um espaço de inclusão e seguro. Deve ser um espaço livre, um espaço de aprendizagem, um espaço de compreensão, mas um espaço também de afetos. Um espaço de liberdade, onde eu posso ser quem eu quiser. E se me permitem este desabafo, em que até de dar primeiros passos na descoberta da sexualidade, da minha identidade, da expressão. Não estou a dizer na escola propriamente dita, dentro da sala de aula, não é? Não levem isto no sentido literal. Mas é um espaço onde converso, onde aprendo, onde discuto entre pares, mas onde também tenho à partida um espaço seguro, sem julgamento à partida, porque não são meus parentes, não são meus familiares, não são do meu espaço concreto. Mas também é verdade que nós hoje temos esta escola pública, democrática e inclusiva, que está deparada com um conjunto de problemas que não são específicos,
mas que têm problemas que são gerais e que depois têm impactos concretos em determinados setores da população. Se não há professores, se não há psicólogos, se não há bibliotecários, se nós temos uma lei de educação sexual, volto a dizer, há mais de 40 anos, que continua por aplicar, em que continua a não ser um espaço participativo por parte dos alunos, em que continua a não existir em todas as escolas os gabinetes específicos para o aconselhamento relativo à educação sexual, em que nós continuamos a olhar para a educação apenas para a componente biológica e reprodutiva e não para toda a componente socioafetiva, nós estamos a prestar um mau serviço a todas as crianças, a todos os jovens. E isto reflete-se em todas as dimensões da vida. E enquanto nós olharmos, desculpa-me este desabafo, para a disciplina de cidadania e desenvolvimento como o saco onde cabe tudo que seja problemático, quando nós olhamos para a disciplina de cidadania, desenvolvimento e cidadania como o único espaço onde se fala sobre solidariedade, valores, afetos, relações, sexo, sexualidade, identidade, expressão, nós estamos a prestar um péssimo serviço a todos os jovens. Sejam eles qual for a sua identidade, a sua expressão, a sua orientação sexual. E é isto que tem que mudar. E não muda, e não mudou, porque não se quis concretizar uma lei de educação sexual, não se quer reforçar os meios na escola para que ela se torne efetivamente um espaço livre, seguro, para todos. Porque garantir um espaço livre e seguro em igualdade para todos não é dar o mesmo para todos. É dar aquilo que cada um precisa para se desenvolver e estar em igualdade de circunstâncias. É esta perspectiva ideológica que distingue muitos dos partidos que aqui estão, independentemente de pertencerem ou não à comunidade. Que eu agora, se me permitem, eu acho que é pouco relevante. Se eu pertenço ou não à comunidade LGBT. A sexualidade é minha, eu vivo como eu quiser, não é? Isso não me dá como mais defensora ou menos defensora. Porque são pessoas acima de tudo. E a partir do momento em que nós olhamos para as pessoas e achamos que temos que acrescentar rótulos, nós esquecemos que estamos a desumanizar as pessoas e a achar que há umas que são melhores do que outras. E, portanto, há uma educação sexual, há uma escola pública que precisa de ter condições gerais para poder cumprir o seu papel. E não vamos transformar, volto a dizer, a disciplina Cidadania e Desenvolvimento como o saco para meter tudo aquilo que é incómodo. Sob pena estamos a prestar um péssimo serviço, nomeadamente ao desenvolvimento dos jovens. A sexualidade e a educação sexual têm que estar presente em todos os domínios que são lecionados na escola. A solidariedade, a tolerância. E ainda mais esta perspectiva que é nós sermos tolerantes e respeitarmos a diferença de opinião é fundamental. Mas não podemos ser tolerantes com quem é intolerante. E o problema foi quando começámos a vacilar em relação a isto a pretexto da igualdade e da liberdade. O problema em relação aos discursos de ódio e aos crescimentos que agora tanto se preocupam da extrema-direita e de concepções extremamente conservadoras, fascisantes, foi a partir do momento em que vacilámos e achámos que o discurso da liberdade implicava aceitar discursos de ódio, de intolerância, de uns contra os outros, em que há partidos, inclusive que estão aqui nesta mesa, que quando o Chega tinha poucos deputados, deu jeito o Chega a existir. E agora estão surpreendidos com os 50 deputados? A própria comunicação social? Qual foi o contributo que os órgãos de comunicação social deram para o alimentar destas concessões? Nós tivemos o 25 de Abril com umas comemorações absolutamente extraordinárias em Lisboa, no Porto, em todo o país. Eu vou já terminar porque quero só dar esta nota. Não sei se vocês tiveram consciência de como é que as pessoas comemoraram na rua o 25 de Abril de 2025. Em todo o país, não foi só em Lisboa. E em Lisboa estiveram, eu não quero dizer 1 milhão de pessoas, mas parecia. Aquilo era um mar de gente, era Abril por todas as artérias. Mas na televisão foram só os confrontos que existiram no Largo de São Domingos. Houve uma equiparação. Não, eu acho que os telejornais abriram com isso. Os telejornais, nessa noite, abriu com isso. E porquê? Dá audiências. Dá audiências, dá publicidade, dá dinheiro. E enquanto isto der dinheiro, nós não vamos lá. E agora vou mesmo terminar com um discurso um bocadinho... É agora, eu prometo. Isto não vai ser como o burro do Shrek, não é? Já chegámos, já terminou? Não, é mesmo agora. Porque quero voltar a uma tónica que senti no discurso inicial de outros que aqui estão neste painel, que é um discurso derrotista
relativamente ao contexto político a seguir a 18 de maio. E quanto a isto, vou também dizer com muita ligeireza, como disse um grande jogador, prognóstico só depois do jogo. E, portanto, se nós começamos a vaticinar os maus resultados e o clima de retrocesso, porque também houve retrocesso no tempo do governo do Partido Socialista, peço desculpa, mas também houve. Houve coisas que não avançaram com a maioria socialista e podiam ter avançado. E agora estamos aqui todos, desculpem-me a expressão, ó tio, o que é que isto pode acontecer? Nós no dia 18 de maio temos uma oportunidade, ou queremos manter tudo tal qual como está, ou temos uma oportunidade de fazer com que o nosso voto conte. E é isso é que temos que resolver no dia 18 de maio. A seguir, é a seguir. Mas até o lavar das cestas é vendima. Pronto, peço desculpa. Salvador, força. Queria só primeiro subscrever aqui o que foi referido em relação à mídia, porque eu estava na manifestação de 25 de Abril com a Inês Sousa Real e vou contar aqui uma situação que aconteceu, sem querer aqui criar uma situação de vítima, mas realmente foi muito triste, em que estávamos a segundos da televisão entrar em direto para entrevistar a Inês Sousa Real, porque todos os outros líderes já tinham sido entrevistados, e no último segundo tiveram de ir a correr para o Martim Muniz, porque estava lá a haver uma discussão, e disseram-nos que era mais importante filmá-los a eles do que a nós. Portanto, eu subscrevo totalmente aquilo que foi dito pela minha colega. Em relação à questão de ser complicado e destas temáticas serem complicadas, eu não duvido que estas temáticas são complicadas, e também já subscrevendo a questão da educação, é óbvio que estas campanhas, e o PAN pretende criar campanhas não só de sensibilização dos alunos, porque nós muitas vezes falamos de sensibilizar os menores e os jovens, mas quando um jovem discrimina outro, quando um aluno discrimina outro numa escola, é grave. E é muito grave, mas quando um professor faz isso, é ainda mais grave. E aquilo que nós temos visto são denúncias atrás de denúncias de professores e diretores, não só de escolas, mas de agrupamentos, que cometem este tipo de atrocidades. Porque um professor fazer isto dá uma abertura para todos os alunos que possam ter essa vontade de fazerem também e sentirem-se legitimados. E, portanto, se é grave um aluno fazer isso, para um professor, com todo o respeito, é criminoso e tem que ser punido de imediato. E referi também a questão de quando estava a referir, de ser complicado e estas temáticas serem complicadas. É óbvio que são complicadas e temos de também criar campanhas para as famílias acerca da temática LGBT nas escolas, para os docentes, para os professores, como já referi. Mas essa complicação, ela não nos pode fazer não agir. E o que nós vimos foi que neste governo, neste ano, pela primeira vez em 10 anos, não se aprovou uma única proposta que favorecesse a comunidade LGBT. Obrigado. Obrigado. Júlia. Sim. Educação, sim. Eu acho que acabamos sempre, e já nas perguntas anteriores falámos bastante de educação, porque de facto é uma base fundamental para tudo, para o discurso de ódio ser combatido, para as diferentes propostas poderem ser realmente implementadas na sociedade, não é? E lá está, não ficarem só no trabalho legislativo. Eu, pegando aqui nesta ideia recorrente de ser complicado, nós estamos aqui num espaço da ILGA, portanto acho que faz todo o sentido relembrar algo que se dizia muito nesta casa, que há uns anos, que era que fracturante é a discriminação e complicado também é a discriminação. Não há aqui complicação nenhuma, não é? A discriminação é que é complicada, e quem vive a discriminação na pele sabe que isso é que é complicado. Não agir contra essa discriminação não deveria ter tantas dificuldades. Eu não queria deixar de explicitar, mais uma vez, que quando eu falei da primeira vez atabalhei-me um bocadinho, mas que eu acredito completamente na capacidade à esquerda, não só da gente dialogar, como de avançarmos, e espero que isso não seja só aqui na temática dos direitos das mulheres e LGBTI, como em outros tantos assuntos, como colocar os tetos nas rendas, como taxar os milionários, como respeitar as pessoas que trabalham por turnos. E à mesma medida que acredito nisso, acredito naquilo que eu estava a dizer, que é esta incapacidade e quase impossibilidade que vejo do PSD e do CDS de se demarcarem do campo da extrema-direita nestas questões, porque vimos a recusa ano após ano, a Isabel também dizia isso ainda agora, e
a votação e o sentido de voto que tivemos da parte destes partidos ao longo destes anos todos, desde que conseguimos começar a ter as primeiras vitórias legislativas, que o CDS e o PSD, os partidos da AD, estiveram do lado contrário, do lado do conservadorismo, que evoluiu agora para o reacionarismo. Eu falava de 2018 no sentido de... Foi logo no dia a seguir à lei ser aprovada, à lei da autodeterminação ser aprovada, que um conjunto de deputados do PSD e do CDS apresentaram o pedido de revisão da constitucionalidade de um dos artigos da lei, que acabou por ser considerado inconstitucional e que abriu aqui todo a brecha para o que tem estado a acontecer, não é? Foram os partidos da AD a instalar o pânico sobre a questão das casas de banho, tornaram aquele despacho que regulamentava a lei, que era um despacho que eu muitas vezes nem tive vontade de defender grandemente, porque era uma coisa muito básica, muito garantir um respeito básico, que ele não dizia em momento nenhum que era para levar as questões de identidade de género e para doutrinar ninguém a partir daquele despacho. O que dizia era que crianças e jovens trans tinham direito a frequentar as escolas sendo respeitadas na sua identidade, e partiu de testemunhos, desde logo do meu, e o direito a ser até a frase que eu digo na campanha, com a Daniela lá também, e com o Santiago e com o Isaac. E esta ideia do direito a ser era mesmo essa. O direito a ser na escola era esse direito básico de podermos frequentar a escola em igualdade, se quisermos, para simplificar aqui um bocadinho o discurso. E nós tivemos os partidos da AD, depois acompanhados pelo Chega e pelo restante extrema-direita, a classificar este despacho como o despacho das casas de banho. Isto foi como ficou popularizado na opinião pública, mas sabemos que foram os mesmos partidos, com os seus próprios projetos, já nesta legislatura, a legislar e a fazerem a verdadeiro despacho ou decreto das casas de banho, em que proíbem as pessoas trans de frequentarem a casa de banho de acordo com a sua identidade de género. Falar do manual não é de menos, mas nós devíamos falar mais era realmente sobre este decreto que a Assembleia da República aprovou a partir da proposta do CDS-PP, que faz parte da AD, para proibir as pessoas de usarem a casa de banho. Isto faz um eco e entra diretamente na mesma lógica daquilo que aconteceu agora no Reino Unido, com a escritora a financiar e relembrar que a transfobia não são opiniões nem são perspectivas particulares, como foi defendido aqui. A transfobia é transfobia. O discurso desta escritora em particular, e que ecoa e que faz parte do movimento alargado, que sim tem a sua implementação aqui em Portugal, é discurso de ódio, não é? Nós falávamos há pouco de como combater. Infelizmente não há uma fórmula. Claro que há muitas coisas que podemos fazer e que podemos ir testando e procurando implementar. Mas isto, estamos a falar de discurso de ódio e da forma como ele está a entrar. Isto também faz o eco com a política e com a prática que o Trump implementou, e o governo de Trump implementou nos Estados Unidos, que recentemente fez com que parlamentares brasileiras, representantes do Estado brasileiro, tivessem os vistos de entrada nos Estados Unidos para participarem democraticamente numa conferência, não me lembro agora de cor qual é que era o evento em que elas acabaram por não ir, porque lhes foi atribuído um visto com o género masculino, quer dizer, como uma intrusão completa naquilo que é o Estado de Direito brasileiro e o direito do Brasil legislar como bem entende, independentemente de quem esteja no governo dos Estados Unidos. Portanto, nós temos este caldo que está aqui e que tem de ser trabalhado e que tem de ser resolvido de alguma forma. E tudo isto é educação, é a questão da educação aqui pura e dura e muito clara. É claro que nós, enquanto Bloco, estamos plenamente do lado da educação para a cidadania, mas em termos estratégicos e da nossa proposta política, nós ainda acreditamos na necessidade de recuperar naquilo que foi uma bandeira muito importante do movimento LGBTI, uma das que o Bloco de Esquerda ajudou a ampliar e que defendeu desde a sua origem no Parlamento e em todas as instituições, que é o direito à educação sexual, que pode sim passar pelo programa de educação para a cidadania, mas que tem de ser revista. É uma lei de 2009, uma lei que nunca conseguiu efetivamente sair antes, mas a última versão, o último debate... Várias tentativas.
mas a lei é de 82. A lei é de 82, sim. Estava com... Há muito tempo a ser regulamentada. Sim, eu tenho... A ser concretizada. De qualquer maneira, tivemos a última vez de debate parlamentar e aprovação no Parlamento de tentativa de avançar com ela em 2009 e até agora ela parece que foi completamente esquecida e eu acho que ela deveria voltar e o Bloco de Esquerda tem feito o esforço. Isso já era uma proposta do ano passado da educação sexual ser centralizada neste debate, garantindo que há tempo letivo específico para a educação sexual e que ela também é ampliada e combinada com outras questões, desde logo a questão da saúde menstrual, em que sim é importante alargar esse debate a toda a gente. Pessoas trans também precisam de aceder à saúde menstrual. Isto não é sobre quem se incomoda pela inclusão, é por quem é que está a ficar de parte, quem é que está a ficar de fora, quem é que não está a aceder aos seus direitos, à sua saúde, à promoção da sua saúde e está a ficar de fora. Isso tem de ser o foco, isso tem de ser o trabalho que temos de fazer e que temos de fazer com todos os públicos, porque toda a gente pode compreender isto. Estou a falar demais. Um bocadinho só. Um bocadinho. Mas está tudo bem. Não, eu queria aproveitar, precisamente para pegar num tema que foi aqui falado, nomeadamente da perseguição que acontece no Brasil ou nos Estados Unidos, que tem a ver com a questão do asilo. Cada vez mais pessoas das comunidades LGBT+, procuram Portugal a pedir ajuda, nomeadamente à ILGA Portugal, para questões de asilo e imigração. Não só porque são perseguidas, lá está, nos seus países de origem, ou se sentem ativamente em perigo, mas também porque as suas identidades não são plenamente reconhecidas nos seus países. Nos últimos meses, por exemplo, podemos partilhar aqui, além de países como o Brasil, Marrocos ou a Rússia, também os pedidos vindos dos Estados Unidos têm vindo a aumentar. Então a nossa questão é como é que os vossos partidos asseguram uma resposta digna e específica para estas pessoas requerentes de asilo? Acho que agora podemos ir por esse lado. Podes começar, sim. Obrigado. Sim, aqui a resposta tem de ser transversal, não é? Nós defendemos que todas as pessoas estrangeiras, todas as pessoas que escolhem estar no nosso país, seja por imigração, seja por necessitarem de fugir a estes regimes e estes atentados da extrema-direita, possam ter aqui um espaço acolhedor em Portugal. Isso é determinante e é chave para nós e não sei, estou a falar há um bocadinho, se calhar retomo mais tarde. Sim. Então, Salvador. Nós precisamos de, primeiro, facilitar muitas questões burocráticas. Nós temos, por exemplo, muitos programas de habitação em que muitos dos doentes acabam por ser discriminados porque o próprio programa, por exemplo, exige o casal homem e mulher, portanto só aí já é uma barreira destas pessoas terem acesso, sejam elas de outro país ou até portuguesas. Portanto, nós temos de facilitar essa burocracia, tornar essa burocracia mais inclusiva a esse apoio de habitação, entre muitas outras coisas. Também não podemos deixar de fora, por exemplo, a população idosa LGBT, que muitas vezes sente-se abandonada em muitos centros e precisamos de criar programas para combater este isolamento e também criar espaços de atendimento à vítima. E fora disto também é preciso ter uma consciência e claro que isso também toca um bocado nas questões todas de habitação, de que qualquer um deve ser bem-vindo e de que o que é preciso é reforçar estes programas, acabar com esta burocracia muitas vezes preconceituosa e o PAN tem tentado realmente fazer esse trabalho. Temos vindo a tentar muitas vezes aprovar essas propostas, mas vemos, vamos dizer, o cartão vermelho muitas vezes por parte do Governo e até de outros muitos partidos. Muito obrigado. Obrigado. Tânia. Ok, então eu acho que em relação à questão concreta sobre o asilo, eu acho que naturalmente o que nós precisamos, um pouco como disse também a Júlia, de respostas transversais, mas que naturalmente têm um impacto muito concreto e muito específico na comunidade. Se nós garantirmos que há condições de acolhimento, que há respostas em termos de proteção social para todos os cidadãos, que há respostas em termos de habitação pública para todos os cidadãos, que há respostas em termos de proteção social, que há respostas em termos de acesso à inscrição numa escola, que há respostas em termos de ter mediação de um mediador linguístico caso seja necessário e cultural para contribuir para a integração, eu acho que todas estas, o resto vai fluindo. E naturalmente que, havendo casos de discriminação concreta, existe lei que proíbe a discriminação em Portugal.
Quer dizer, não podemos esquecer que nós temos uma Constituição da República que proíbe a discriminação e que tem um princípio de igualdade de todos, são todos iguais perante a lei. E, portanto, nessa perspectiva, são todos iguais, o cidadão tem a mesma dignidade e igualdade perante a lei, há uma cobertura mais lata, que se nós temos legislação que não cumpre a Constituição, ela, em teoria, é declarada inconstitucional e, portanto, o inverso também não pode acontecer. Com isto quero dizer, acho que nós precisamos, efetivamente, de caminhar para garantir respostas concretas, para que os direitos das pessoas sejam respondidos, para que se possa, efetivamente, prevenir e combater todas as formas de discriminação sobre as pessoas. Obrigada. Obrigado. Isabel. Eu imagino que seja a última intervenção, não é? Fecha. Estamos a tentar fechar às 8. Sim, eu agora vou ser... Não, até por causa do outro debate. Este é o sim, debate eu principal, vou ser não é? muito rápida e como sei que é a última intervenção, agradeço uma última vez a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, pelo menos nos últimos atos eleitorais, participar neste debate com a ILGA, é um sítio onde eu me sinto muito bem. E eu, relativamente a isto, vou ser muito rápida para compensar as outras intervenções, dizendo que aquilo que eu disse há pouco sobre a formação específica dos agentes da administração pública aplica-se também a este setor, ou seja, quando há requerentes de asilo, naturalmente quem está do lado de cá tem que ter formação específica para, naquilo que é a nossa perspectiva humanista relativamente a todas as situações de maior fragilidade de populações específicas que chegam ao nosso país a pedir asilo, que haja formação específica para todas estas situações, também relativamente à população LGBT+, e acabava só agradecendo e desejando que votem muito bem. Obrigada. Obrigado. Obrigado, vou também tentar ser breve. Nós temos que ter noção que há muitos países que estão a ter uma política cada vez mais agressiva relativamente a pessoas LGBTQIA+, e não só Portugal como a União Europeia também tem que ter no fundo, essa proteção específica para pessoas LGBTQIA+, que tenham que fugir, no fundo, daquilo que é a perseguição que têm nos seus países. É uma proposta que o LIVRE tem, mas nós precisamos também, enquanto espaço que é ainda um espaço de direitos humanos e de liberdade, de também apoiar aqueles que são os defensores dos direitos humanos, as associações que estão no terreno nesses países, porque uma das principais coisas que se faz imediatamente é atacar a sociedade civil, os protoditadores autoritários é logo por onde começam, e também financiarem esse tipo de organizações que promovem esse tipo de políticas noutros países, incluindo na Europa, em Portugal também isso acontece, e portanto nós também temos que, no fundo, fazer o inverso de ter uma política nessa matéria que também ajude a promover os direitos humanos, ajude esses que são os defensores dos direitos humanos nos seus países a combaterem esse autoritarismo e esse ataque sobre os direitos humanos. Isso é também essencial. E também agradeço mais uma vez o convite para estar aqui, para discutir e o trabalho também que a ILGA tem feito nestas matérias. Obrigado. Carlos. Também vou tentar ser rápido. Agradecer muito à ILGA. Aliás, esta questão que coloca é uma daquelas matérias em que as associações cívicas são fundamentais, as ONGs são fundamentais. Importa não confundir aquilo que é uma vinculação internacional do Estado português, que está vinculado internacionalmente a receber pessoas vítimas da opressão em função de várias circunstâncias, nomeadamente sobre identidade sexual, orientação sexual, e portanto não há qualquer política a ter em relação a estas pessoas, a não ser recebê-las e recebê-las bem, e portanto fazermos aplicar o estatuto de exilado e de asilado a estas pessoas. Sobre a questão de política de migratória, estou disponível para qualquer outro debate. Agora não é este o campo precisamente por aí, para não entrarmos por aí, porque senão não saímos daqui até à meia-noite. Só temos 5 minutos. Só ainda também, eu gostava também de dizer que de facto há maçãs podres também na polícia, mas há muito bons polícias. Há muito boas polícias, nomeadamente no caso, há polícias aqui em Lisboa que há aqui uma esquadra de polícias que faz um trabalho notável em matéria de combate à violência doméstica, nomeadamente à violência doméstica também, que afeta também pessoas, casais da comunidade.
não afeta casais, afeta pessoas violentadas dentro dessas relações. E, por outro lado, também dizer que sobre este momento internacional que nós vivemos, o melhor espaço, e isto eu tenho que terminar com isto, digo sempre, o melhor espaço que a humanidade viveu para pessoas como nós é o espaço ocidental. Acredite sinceramente, o espaço ocidental, o espaço capitalista, o espaço da economia de mercado, as sociedades democráticas e liberais. Acredito sinceramente nisso. Acredito que enquanto as sociedades democráticas e liberais forem fortes e se souberem autoproteger, nos protegem a nós e nós fazemos parte delas. Não é por acaso, eu distingo a luz da barbárie. E, sinceramente, neste momento, neste canto, apesar de tudo, neste canto da Europa, nesta Europa ocidental, neste espaço atlântico, ainda somos um pouco de luz. Muito obrigado. Obrigado. Então, pode. Força. Também quero agradecer. Então vá, temos 5 minutos para gastar. Sim? Ok. Não, é que eu não... Agora é a despedida. É que eu estava a precisar de um gole de água há pouco e não tinha percebido que era a minha última intervenção. Tive que de qualquer maneira, claro que sim, mas serei breve e não em comentário aqui ao que foi dito, mas acrescentando algo que está no programa do Bloco de Esquerda e que eu acho que é importante ser dito aqui e que eu digo até nem tanto como membro do Bloco, mas enquanto dirigente associativa que sou dentro do movimento LGBTI desde há muitos anos, que é a necessidade, a urgência de fazermos um debate alargado com toda a gente para termos um estatuto das associações LGBTI a existir em Portugal de uma vez por todas, não é? Nós temos muito trabalho que tem vindo a ser feito, eu sei que outros partidos também têm propostas neste mesmo sentido e isto é algo que deveríamos fazer avançar, e eu até tenho partilhado com algumas pessoas do PSD também esta necessidade e contamos mesmo com todos os partidos que acreditem minimamente na democracia, na necessidade deste estatuto existir, à semelhança do que existe com as associações de imigrantes, com as associações de mulheres, e que tenhamos uma estrutura que possa efetivamente, nós sabemos que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género faz um trabalho muito meritório e com muito esforço que nós reconhecemos, mas que ainda opera com uma lei orgânica que vem do tempo do Passos Coelho. Portanto, esta pauta que às vezes não é tão chamativa, não é tão fácil de debater, ela tem de avançar e nós temos de conseguir dar esse respeito e essa dignidade às nossas associações. Obrigado. E obrigado a ele. Força agora. Eu queria só agradecer primeiro, porque na minha primeira intervenção nem sequer agradeci, peço desculpa, e era para agradecer pelo convite, também era para dizer e dar relato, sei que esse partido não está aqui, infelizmente, mas que temos visto um puxar de cobertor da causa LGBT nos extremos da direita e da esquerda. O PAN, como partido de centro, vai continuar a fazer o trabalho que está a fazer. Fomos o partido que mais medidas fez aprovar do ponto de vista dos direitos das mulheres e vamos continuar nesse caminho, independentemente das ações do governo. E de que a causa LGBT pertence a todos, não pertence à esquerda nem à direita, pertence àqueles que estão dispostos a lutar não por uma causa, mas pela vida de pessoas, que é isso que é. Além de uma causa, são vidas. E é esse o ponto, são seres humanos. Não se trata de acreditar em ideologia nenhuma, é a realidade e é a verdade. É aquilo que a ciência nos diz. Pessoas trans existem desde sempre, desde há milhares de anos que existem, há registro disso. Não cabe a mim nem a ninguém dizer que acredita ou não acredita que elas existem, por exemplo. Elas existem e ponto, e é um facto. E há que fazer política nesse sentido. Mais uma vez agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado. Então, para finalizar, agradecer o convite, dizer que uma vez mais que foi um prazer estar aqui convosco. Acho que é sempre útil nós debatermos e gostava de ter ouvido perguntas da vossa parte, porque acho que é sempre uma forma de enriquecer o debate. Algumas foi pena, não é? Foram de pessoas associadas e de grupos. Mas pronto, ficará certamente para uma próxima oportunidade e eu terei todo o gosto de cá voltar. Mas gostaria de, em tom de finalização, deixar um apelo. Eu acho que o que é preciso que nós façamos a 18 de maio é que haja uma convergência para romper com uma política de direita que discrimina e que acentua as desigualdades. E se nós queremos prevenir e combater as desigualdades e as discriminações e queremos mudar de rumo, temos uma escolha.
Independentemente das nossas diferenças, independentemente da variedade, há um conjunto de opções que nós temos que fazer. E da minha ótica, considero que a CDU é a força que está em melhores condições. Toda a gente fez o apelo e, portanto, sigo o lema e não posso deixar de o fazer, até porque é óbvio que mesmo que eu não o dissesse, estaria implícito que aqui o meu apelo é também para que votem na CDU para dar mais força a um partido, neste caso a uma coligação, que é contra todas as formas de discriminações e que efetivamente combate com coragem as discriminações e as desigualdades. Obrigado. E nem tudo está feito. Tudo é possível até o dia 18 e até o dia 19. Obrigada. Obrigado. Então, damos aqui por terminado este debate, espero que tenha sido elucidativo. Quero agradecer, obviamente, aqui ao painel que esteve presente para apresentar as suas propostas e defender, então, o seu programa. No dia 18 de maio, não se esqueçam de votar. Também podem votar antecipadamente, uma semaninha antes. Mais campanha em palco, ok? Geralmente costumo dizer que o 25 de Abril deu-nos um superpoder, que é precisamente o de ir votar, portanto não vamos banjar esse superpoder que temos e votemos em consciência, espero que um bocadinho com mais informação nesta tarde, sempre em democracia e sempre com muito orgulho, e é isso. Obrigado pela vossa presença.